Boa noite. Sejam bem-vindos a uma jornada profunda e reflexiva. Por que uma terra tão pequena no Oriente Médio, um ponto no mapa, é palco de tantos conflitos? Uma região tão diminuta, mas com um peso histórico e geopolítico imenso. Por que Israel, com raízes milenares que se entrelaçam com a história da humanidade, vive sob a sombra constante da guerra? Uma sombra que paira sobre a terra e sobre o coração de seu povo. As respostas para essas perguntas complexas não estão só nos jornais de hoje, nas manchetes que gritam sobre os últimos acontecimentos, mas em pergaminhos antigos, em textos sagrados que ecoam através dos séculos, e nas preces silenciosas de um povo espalhado pelo mundo. Um povo que mantém viva a chama da esperança. A história de Israel é uma saga épica de fé inabalável, exílio forçado, a dor da separação e da dispersão, retorno ansiado e a luta incessante pela terra sagrada, palco de disputas milenares, pela identidade cultural, pelas tradições que moldam a alma de um povo, e pela sobrevivência, pela busca constante de segurança em um mundo hostil. Para entender o presente complexo e multifacetado, precisamos viajar no tempo, desvendar os mistérios do passado, desde os reinados dos reis bíblicos, figuras lendárias que moldaram a identidade da nação, até os drones modernos, símbolos da tecnologia e da guerra contemporânea. Cada guerra, cada conflito, deixou cicatrizes profundas na paisagem e na alma do povo, moldando a cultura vibrante, a política complexa e as relações delicadas da região. Hoje, vamos desvendar essa teia intrincada de eventos, essa rede de causas e consequências, não para julgar o passado, mas para entender as razões profundas e as consequências duradouras dos conflitos. E quem sabe, com um olhar crítico e esperançoso, imaginar um futuro diferente, um futuro de paz e reconciliação para esta terra marcada pelo conflito, para esta região que anseia por um amanhecer de esperança. A história militar de Israel começa nas páginas da Bíblia, com Josué liderando a conquista de Canaã. Batalhas como a queda de Jericó marcam o início da identidade nacional judaica. Os filisteus, inimigos lendários, forçaram a união das tribos sob reis como Saul e Davi. Jerusalém tornou-se o centro espiritual e político, mas o reino se dividiu. Israel ao norte, Judá ao sul, e a fraqueza atraiu impérios. Os assírios destruíram Israel e dispersaram as 10 tribos. Judá resistiu, mas logo enfrentaria um destino semelhante. O surgimento dos babilônios e a ameaça a Jerusalém prepararam o palco para o primeiro grande exílio. A lição era clara: sem unidade, a sobrevivência era impossível. O ciclo de conquista, perda e esperança estava apenas começando. Pausa. O ano era 586 a.C. O poderoso Império Babilônico, com seus exércitos formidáveis, desceu sobre Jerusalém. O cerco foi implacável, um ataque brutal às muralhas da cidade e aos seus habitantes. Finalmente, o inevitável ocorreu. Jerusalém caiu, e com ela o Templo de Salomão, o coração do culto judaico e da identidade nacional, foi consumido pelas chamas. A sua destruição marcou não apenas uma catástrofe física, mas uma profunda tragédia espiritual e nacional, uma ferida que deixaria cicatrizes no povo judeu durante gerações. A elite de Judá, os instruídos, os qualificados e os líderes, foram presos e forçados ao exílio na Babilônia. Isto marcou o início de um período de profunda tristeza e deslocamento, um tempo de reflexão e questionamento para o povo judeu, enquanto lutava para manter a sua identidade numa terra estrangeira. Décadas depois, os ventos da fortuna mudaram. O Império Persa subiu ao poder, conquistando a Babilônia. Com esta mudança de poder, foi concedida aos judeus permissão para regressar à sua terra natal e reconstruir o templo, um farol de esperança entre as ruínas do passado. Mas a paz que encontraram era frágil, um equilíbrio delicado ameaçado pelas sempre presentes tensões e lutas pelo poder do mundo antigo. A crescente opressão sob o domínio grego,
acabou por desencadear a revolta dos Macabeus, uma revolta corajosa contra a perseguição religiosa. Esta vitória é celebrada até hoje no alegre festival de Hanukkah, um testemunho do espírito duradouro do povo judeu. Mas a trégua foi temporária. As legiões romanas chegaram, uma força imparável que mais uma vez traria devastação a Jerusalém. Em 70 destruíram a cidade e o segundo templo, reduzindo-os a escombros. Este evento cataclísmico marcou o fim da soberania judaica durante quase 2 milênios, espalhando o povo judeu pelos 4 cantos da terra. Apenas o Muro das Lamentações, um remanescente do Monte do Templo, permaneceu de pé, uma testemunha silenciosa da glória e da tragédia do passado. Ficou conhecido como Muro das Lamentações, um símbolo de luto e esperança duradoura de uma futura restauração. Começou a grande diáspora, uma dispersão em massa que espalhou o povo judeu pelos continentes, levando consigo as suas tradições, crenças e memórias. No entanto, no meio do sofrimento e da deslocação, cada destruição serviu apenas para reacender o antigo sonho de regresso, um anseio pela sua pátria ancestral que ardia intensamente nos seus corações. Ao longo de séculos de exílio, a fé e a memória serviram de âncoras, mantendo viva e vibrante a identidade judaica, mesmo longe da sua terra natal. Os rolos da Torá foram cuidadosamente preservados, e as comunidades judaicas mantiveram as suas tradições e costumes. Este longo e árduo exílio tornar-se-ia uma parte central e definidora da história judaica, moldando a sua identidade e o seu destino. Espalhados pelo mundo, os judeus mantiveram tradições, língua e a esperança de retornar a Sião. Séculos de perseguição, das cruzadas aos pogroms, forjaram uma identidade resiliente e um desejo profundo por segurança. No século XIX, o sionismo transformou essa esperança em movimento político, liderado por Theodor Herzl. Imigrantes judeus começaram a retornar à Palestina, fundando kibbutzim e revivendo o hebraico. O Holocausto tornou urgente a criação de um Estado judeu. O mundo, chocado, apoiou a ideia. O antigo sonho estava prestes a se tornar realidade, mas seu nascimento seria marcado por novo conflito. A memória de Sião nunca se apagou, guiando gerações. O sionismo uniu fé, cultura e política em busca de um lar seguro. O século XX mudaria tudo. Em 14 de maio de 1948, David Ben-Gurion declarou a independência de Israel. A alegria foi imediata, mas a guerra começou no dia seguinte, com a invasão de 5 exércitos árabes. Israel, em desvantagem, lutou desesperadamente e sobreviveu, expandindo seu território além do proposto pela ONU. O custo foi alto. Milhares de mortos e cerca de 700 mil palestinos tornaram-se refugiados, a Nakba. O conflito criou um problema de refugiados que persiste até hoje. Os acordos de armistício de 1949 redesenharam o mapa, mas não trouxeram paz. Israel nasceu em guerra e a luta tornou-se parte de sua existência. As fronteiras eram linhas de cessar-fogo, não de paz. A independência foi conquistada, mas a paz permaneceu distante. O conflito estava apenas começando. Nos anos 1950, Israel enfrentou ataques constantes e bloqueios egípcios. Em 1956, aliado à França e ao Reino Unido, Israel invadiu o Sinai, mas recuou sob pressão internacional. Em 1967, ameaças árabes e bloqueios levaram Israel a lançar um ataque preventivo. Em 6 dias, conquistou o Sinai, Gaza, Cisjordânia, Jerusalém Oriental e colinas de Golã. Pela primeira vez em séculos, Jerusalém estava sob controle judaico. A vitória trouxe euforia, mas também o desafio de governar milhões de palestinos. A ocupação dos territórios mudaria o conflito para sempre. O triunfo militar criou novos dilemas políticos e morais. O mundo assistia, e a região entrava em uma nova era de tensão. A paz parecia ainda mais distante. Após 1967, Israel sentiu-se invencível,
Mas Egito e Síria atacaram de surpresa no Yom Kippur de 1973. Os primeiros dias foram desastrosos para Israel, que só virou o jogo com apoio dos EUA. O conflito custou milhares de vidas e destruiu o mito da invencibilidade israelense. O trauma foi profundo, mas abriu caminho para a paz. O presidente egípcio Anwar Sadat buscou negociação, levando ao Tratado de Paz de Camp David. Pela primeira vez, um país árabe reconheceu Israel. A guerra mostrou que a força sozinha não garante segurança. O diálogo tornou-se possível após o confronto mais traumático. O equilíbrio de poder mudou e a diplomacia ganhou espaço. A paz com o Egito foi um marco, mas não o fim dos conflitos. A paz com o Egito não encerrou os conflitos. No Líbano, Israel enfrentou a OLP e depois o Hezbollah, em guerras longas e controversas. Nos territórios ocupados, a primeira intifada revelou o custo humano da ocupação. O processo de Oslo trouxe esperança de paz e a criação da Autoridade Palestina. Mas a segunda intifada, marcada por violência extrema, destruiu a confiança. Atentados suicidas e operações militares aprofundaram o abismo entre israelenses e palestinos. A construção da barreira de segurança simbolizou a busca por proteção, mas também a separação. Milhares morreram e o sonho da paz se afastou. O conflito tornou-se mais complexo, com novos atores e formas de luta. A busca por segurança passou a dominar a política israelense. No século XXI, Israel tomou uma decisão histórica e controversa: a retirada unilateral da faixa de Gaza. Essa retirada, concluída em 2005, marcou o fim da presença militar israelense permanente dentro do território de Gaza. Mas, após a retirada israelense, um vácuo de poder se formou, e o Hamas, um grupo militante palestino, emergiu como a força dominante. Em 2007, o Hamas consolidou seu controle sobre Gaza, intensificando os conflitos com Israel e marcando o início de um novo capítulo na complexa história da região. A tomada de poder pelo Hamas exacerbou as tensões já existentes. Ciclos de violência se repetiram, cada um deixando um rastro de destruição e sofrimento. Esses ciclos são caracterizados por uma escalada de hostilidades, seguidos por períodos de relativa calma, que invariavelmente se desfazem. Foguetes de Gaza, lançados indiscriminadamente contra cidades e comunidades israelenses, tornaram-se uma constante ameaça à segurança de milhões de cidadãos. Retaliações israelenses, na forma de ataques aéreos e operações terrestres, visam alvos militares do Hamas, mas frequentemente resultam em danos colaterais e perdas de vidas civis. Vítimas civis e destruição em ambos os lados da fronteira são as trágicas consequências desses conflitos recorrentes, perpetuando um ciclo de dor e desespero. O conflito de 2023 foi um dos mais devastadores, com um número alarmante de mortes e feridos, e uma destruição generalizada de infraestruturas essenciais, agravando a crise humanitária já existente em Gaza, com milhares de pessoas deslocadas de suas casas e enfrentando condições de vida precárias, com acesso limitado à água potável, alimentos e cuidados médicos. Enquanto isso, em um cenário regional mais amplo, o Irã emergiu como um principal adversário regional, buscando expandir sua influência e desafiar a hegemonia de seus rivais, apoiando o Hezbollah, um poderoso grupo xiita libanês, com armas, treinamento e financiamento, transformando-o em um dos seus principais aliados na região, e expandindo sua influência através de uma rede de aliados e representantes em vários países do Oriente Médio, buscando consolidar seu poder e projetar sua força para além de suas fronteiras. A Segunda Guerra do Líbano, em 2006, um conflito de 34 dias entre Israel e o Hezbollah, mostrou a força do Hezbollah, que demonstrou sua capacidade de lançar milhares de foguetes contra Israel e de resistir às forças israelenses, e a vulnerabilidade do norte de Israel,
que foi alvo de ataques incessantes de foguetes, forçando milhares de civis a buscar refúgio em abrigos. A guerra civil na Síria, que começou em 2011, criou uma oportunidade para o Irã aumentar sua presença e influência no país, permitindo ao Irã se aproximar ainda mais das fronteiras israelenses, estabelecendo bases militares e enviando combatentes para apoiar o regime de Bashar al-Assad. Israel respondeu com ataques aéreos contra alvos iranianos na Síria, buscando impedir o estabelecimento de uma presença militar permanente do Irã perto de suas fronteiras. Para conter o avanço iraniano e impedir que o Irã forneça armas e tecnologia avançada ao Hezbollah e a outros grupos militantes na região. O conflito tornou-se regional, tecnológico e estratégico, com o uso de drones, mísseis de precisão e outras tecnologias avançadas, transformando a natureza da guerra no Oriente Médio. A luta não é mais apenas com vizinhos imediatos, mas com atores não estatais e potências regionais que buscam remodelar o equilíbrio de poder na região, mas com uma rede de aliados do Irã que se estende por todo o Oriente Médio, representando uma ameaça complexa e multifacetada à segurança de Israel. O futuro da segurança israelense depende de adaptação constante, inovação tecnológica e uma estratégia regional abrangente para enfrentar os desafios complexos e em constante evolução. Da Bíblia aos drones, a história de Israel é de resiliência e sobrevivência. Vitórias militares raramente trouxeram paz duradoura. A ocupação e o trauma persistem. A paz exige diplomacia, reconhecimento mútuo e compreensão das dores de ambos os lados. O conflito evoluiu de guerras entre exércitos a lutas assimétricas e tecnológicas. Antigos inimigos podem se tornar parceiros diante de ameaças comuns. O futuro é incerto, mas a história mostra que a paz é possível, mesmo após os piores conflitos. O desejo por uma vida normal une ambos os lados. Aprender com o passado é essencial para escrever um novo capítulo. A paz não precisa ser uma estranha nesta terra antiga. Boa noite.